Olá, meus parceiros de caminhada, parceiros de jornada do ION Integralidade. Tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão aqui. Eu tenho o prazer hoje de fazer essa entrevista com a psicóloga Salete Biagioni, que está aqui ao meu lado, e ela vai falar com a gente sobre um assunto muitíssimo importante e muito interessante, que é a sustentabilidade emocional. Esse é um conceito bastante novo e a gente está trazendo esse assunto nesta entrevista porque a Salete tem muito a compartilhar conosco e eu tenho certeza que vai ser de muita valia para você que está assistindo, ok? Então vamos começar a nossa entrevista. Salete, em primeiro lugar eu queria agradecer imensamente a sua disponibilidade de tempo, de querer conversar conosco e de mostrar aos nossos ouvintes, né, aos nossos telespectadores, tudo que você tem a dividir conosco. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com você, Marcos, para esse trabalho tão importante, né, na nossa jornada de trabalho com o humano, né? E também com as empresas, com as pessoas que estão nas empresas, as pessoas que estão nos consultórios também. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigado. Eu vou primeiro apresentar, antes da gente começar com as perguntas, eu vou obviamente apresentar a Salete, né? A Salete Biagioni, ela é psicóloga clínica, ok? Com abordagem junguiana, ok? Ela também é pedagoga, é professora universitária e ela também é especialista em técnica de sun play, não é isso? Sim. Okay. Então, Salete, nós hoje em dia, este assunto, né, de sustentabilidade, ele está muito em voga, não é verdade? Sim. Só que fala-se de sustentabilidade em termos ambientais, então reciclagem de lixo ou um melhor aproveitamento de água, essas coisas todas para que o ser humano tenha no futuro um país um planeta, né, um pouco mais habitável. Só que as pessoas se esquecem muito da questão emocional, não é isso? Então eu queria que você falasse exatamente desse nosso tema, que é essa sustentabilidade. Você pode explicar para a gente o que é isso, por gentileza? Marcos, o tema sustentabilidade tem sido muito discutido nesses últimos anos. No Brasil isso é novo, mas em outros países isso não é novo. A gente discute muito a preservação, o equilíbrio da natureza, a utilização dos recursos de uma forma responsável. Isso é muito importante para as gerações futuras, porque nós não sabemos, né, em que condições as gerações futuras vão encontrar o planeta. Então, é importante a gente olhar para tudo isso, mas é fundamental também nós olharmos para as pessoas que cuidam de tudo isso, né? As pessoas que vão desenvolver tudo isso, né? As pessoas que vão desenvolver e usufruir de tudo isso. Então, é importante também a gente olhar para as mudanças de comportamento que são necessárias para a gente atingir para a gente chegar no futuro com uma qualidade de vida melhor do que a gente tem hoje. Então, além da gente estar focando a importância da preservação e da utilização responsável dos recursos que a gente tem, é importante a gente olhar para essas pessoas que habitam o planeta e que precisam estar emocionalmente bem para poder ter essas atitudes adequadas a isso que é importante para nós, em todos os âmbitos da nossa vida, né? Na família, na empresa onde você trabalha, andando na rua, fazendo uma compra numa loja, estacionando o seu carro numa vaga que é adequada para você. Então, tudo isso refere-se a atitudes sustentáveis, atitudes emocionalmente sustentáveis, de olhar para o que está ao seu redor e não só olhar para aquilo que é importante para você.
Olhar, claro, para aquilo que é importante para você, mas olhar também para o efeito que o seu comportamento tem nos outros, no externo, na convivência em sociedade, né? Muito disso a gente vê como é importante, né, quando a gente fala do nosso país, do nosso futuro, né, dos problemas que nós temos, muito disso depende da forma como a gente lida com isso. Então a sustentabilidade emocional, o enfoque dela está relacionado a isso, ao humano, ao comportamento do humano, como que o humano pode se desenvolver com qualidade nos relacionamentos sociais. Não de uma forma predatória, como em muitas situações a gente vê, né? Mas de uma forma equilibrada, de uma forma consciente, de uma forma ética. Não adianta a gente reclamar que os políticos nos roubam, que as coisas no Brasil não funcionam. Qual é a nossa parte, qual é o nosso papel para mudar isso? Né? Todo mundo tem um papel importante para reverter esse processo. Tá? Então, esse é o enfoque do trabalho com sustentabilidade emocional. Né? Começa pelo autoconhecimento. O desenvolvimento do autoconhecimento, você saber quem você é de verdade. Quais são as suas funções nos ambientes em que você circula. E como você lida com esses papéis. A partir do momento que você se conhece, sabe qual é o seu papel, qual a sua função, você vai poder identificar o que é bom e o que não é bom. O que não é bom, você recicla. Você recicla aquele seu comportamento emocional inadequado. Porque esse seu comportamento emocional inadequado, dirigido inadequadamente para o outro, contamina o ambiente e destrói a relação. Mas se você se conhece, você sabe aquilo que em você é corrosivo para você. E aí você recicla isso em você. E você não dirige isso para o outro. Você recicla o seu lixo emocional. O outro não é obrigado a conviver com o seu lixo emocional, tá? Com a sua falta de comportamentos adequados, nos ambientes adequados. O outro não é obrigado a conviver com aquilo que você prejudica o outro e o ambiente em que o outro está. Então, nós temos o dever de reciclar aquilo que em nós não é bom, porque o outro não é obrigado a ser o depósito disso, entendeu? Então, você recicla o seu lixo emocional, você está bem com você, e aí a tua relação com o outro vai ser muito melhor. Também. E aí, imagine isso no ambiente de uma empresa, né? Como é complicado você trabalhar com uma pessoa que é constantemente mal-humorada, constantemente destrutiva nas relações. Isso contamina a qualidade do trabalho, do teu grupo, do teu parceiro, da tua equipe. A tua equipe não é obrigada a lidar com isso dessa forma. A tua equipe está lá para te ajudar, mas se você também não quer ajuda... Entende? Como que você vai lidar com isso? Então, o objetivo da sustentabilidade emocional e a forma como a gente desenvolve esse trabalho é ajudando a pessoa a se conhecer, identificar aquelas coisas que lhe incomodam e que são corrosivas para você, como que você lida com isso para não projetar isso no seu parceiro de trabalho, no seu parceiro em casa, entendeu? Então é um trabalho de autoconhecimento focado nisso. Eu identifico o que eu não lido comigo porque me corrói. Eu transformo isso, tá? E isso é um trabalho que eu utilizo no processo terapêutico também, né? De abordagem junguiana, em que a gente foca muito a importância das transformações, né? Dos significados das coisas e das transformações. Então, eu estando melhor comigo mesmo, eu vou ter uma convivência melhor com o outro. Isso vai se disseminar para o meu grupo. O meu trabalho vai ficar melhor. A minha vida em sociedade vai ficar melhor. Então, de forma bem geral, a sustentabilidade emocional refere-se a isto, ao autoconhecimento, a capacidade que eu tenho de identificar em mim as coisas que eu não quero em mim, que me corroem, e não precisar jogar isso para o meu parceiro, seja ele no meu trabalho ou na minha família. E aí eu me desenvolvo de uma forma melhor. Aí a minha atuação no externo vai ser melhor.
tá? Eu não vou precisar ter comportamentos inadequados, por exemplo, no estacionamento do shopping quando não tem vaga, eu não vou pegar a vaga de deficiente sem ser deficiente, tá? Porque eu não preciso disso, eu vou procurar a minha vaga e vou estacionar no meu lugar, tá? Eu não vou precisar destruir um patrimônio, porque eu vou preservar aquele patrimônio. Eu vou me desenvolver culturalmente, emocionalmente, vou me abrir para o mundo de uma forma melhor. Porque eu vou estar melhor comigo mesmo e não vou precisar poluir o ambiente com o meu lixo emocional. E pelo que você falou, eu percebi que existem dois tipos de eu conseguir atuar nesse campo. Digo você enquanto terapeuta. Você pode atuar em uma psicoterapia com uma pessoa, né, você e alguma pessoa, mas pela sua fala eu percebi também que é possível fazer isso nas empresas, né? Que é uma coisa muito interessante. Como que se opera seria um treinamento, como que se opera isso dentro das empresas? Conta um pouquinho pra gente. É um tipo de treinamento, é um programa de desenvolvimento empresarial. É um programa de desenvolvimento de relacionamento entre pares, no caso entre líderes, depois um programa de relacionamento entre equipes e seus pares, depois é um programa de relacionamento na empresa como um todo e periodicamente avaliando o desenvolvimento do processo. Como é importante os líderes terem consciência disto, desenvolverem trabalhos a partir disto, de um autoconhecimento de si, de um conhecimento da sua função realmente, como que eu vou atuar com os meus colaboradores, como que eu posso fazer a minha relação com os meus colaboradores de uma forma menos corrosiva e menos destrutiva, para que eles estejam motivados para desenvolver um trabalho num ambiente melhor. Então eu vou trabalhar com essas pessoas nesse ambiente num primeiro momento, depois num segundo momento vamos transpor isso para os colaboradores, vamos avaliar esse trabalho periodicamente em relação às nossas mudanças de conduta e vamos ver o efeito disso na produtividade. Entendi. Tá? Então, isso é uma coisa que é muito simples de fazer. Certo. Que não tem custo alto para fazer isso. Isso vai para a valorização do humano, isso depende da valorização do humano, do quanto que o contato humano de boa qualidade é importante para você atingir um nível melhor de relacionamento. Esse nível melhor de relacionamento agrega valores de transformação de tudo, do meu ambiente, da preservação da água, da preservação da qualidade do ambiente, da preservação da energia, da preservação de tudo. Então, não adianta eu colocar normas assim, vamos economizar água, vamos economizar energia elétrica porque vai faltar. Tá bom, tudo isso a gente já sabe. Como eu posso desenvolver uma conduta adequada a esse tipo de preservação e a outros tipos de preservação que se referem ao bem-estar social, estar feliz no meu trabalho, estar feliz com a minha família, preservar as minhas relações emocionais, preservar o meu contato com amigos, preservar como eu me comporto no ambiente, preservar a minha exposição até em redes sociais. Isso também é uma atitude sustentável, tá? Então, tudo isso, preservar a qualidade do consumo, a qualidade daquilo que eu consumo, desenvolver um consumo sustentável também, não destrutivo. Então, uma coisa está relacionada com a outra. É como se fosse um efeito dominó, entendeu? Se eu tenho pessoas melhores, as coisas serão melhores, mais bem estruturadas e desenvolvidas. Sim. Isso num consultório, o próprio objetivo da psicoterapia é o autoconhecimento. Então, a pessoa, ao se conhecer,
ela, no desenvolvimento do processo, ela vai entrando em contato com as suas atitudes e o efeito delas no outro. E isso ela vai transformando. No meu caso em particular, eu sou pedagoga também. Eu dou aula para pedagogos e para psicólogos. E eu acho muito importante a nossa interferência nos processos educacionais. Uma atitude sustentável e emocionalmente adequada você desenvolve desde a infância. Uma atitude ética, tendo um compromisso com o outro, você desenvolve lá naquela criança que começa a pré-escola, entre seus pares, com o seu professor. Então, é muito importante você preparar muito bem esse professor também para esse processo, porque ele vai ser um elemento que vai interferir nas famílias, nas crianças. Então, é um trabalho que, quando você começa a olhar a importância de você começar a tentar lapidar melhor as nossas atitudes, entende? Aquela que diz respeito ao meu eu individual, mas aquela também que diz respeito ao meu eu grupal, do qual eu dependo. O grupo é importante para mim. Eu faço parte de grupos, né? Então, quando eu começo a lapidar esse conjunto de fatores, eu vou ter ali, no final desse processo, pessoas muito bem integradas ao seu mundo, ao seu planeta. Ele não vai destruir algo, porque ele sabe a importância daquilo. Ele vai se desenvolver culturalmente, ele vai querer conhecer mais, ele vai estar motivado para cuidar daquilo para o que ele pertence, aonde ele pertence. Entendeu? Se eu valorizo o lugar aonde eu pertenço, eu vou querer cuidar daquele lugar. Eu sou produto daquele lugar. Eu tenho a história daquele lugar comigo. Eu não vou simplesmente destruir. Eu tenho uma identidade ali. Olha a importância do autoconhecimento. Quando eu tenho a minha identidade preservada, eu vou querer disseminar isso para outras pessoas. Para cuidar, para construir e não para destruir. E aí eu vou estar preservando. E aquilo para as outras gerações poderem usufruir também. Muito bom. Obviamente que, sem citar os nomes das empresas, eu sei que você tem já esse trabalho realizado nas empresas com bastante sucesso. Você pode citar assim, os resultados gerais, algum estudo de caso, rapidamente para que a gente possa entender na empresa quais foram os benefícios que esse tipo de treinamento ou esse tipo de atuação do terapeuta dentro da empresa, o que ele trouxe de valor agregado? Olha, na empresa é o psicólogo que atua de forma genérica, porque na empresa fica inviável o processo psicoterapêutico individual. Na empresa, esse trabalho começou a partir de um estudo em relação ao número de colaboradores afastados por problemas de depressão, por problemas de ansiedade, transtornos de ansiedade, transtorno de pânico, entre outras questões. A partir desse estudo, surgiu a questão: por que existem tantas pessoas afastadas com problemas psicológicos, alguns mais graves, outros menos graves? O que está acontecendo na empresa, porque isso gera um custo para a empresa, um custo alto, inclusive. Então, o que está acontecendo com os nossos colaboradores para que eles se afastem por esses motivos? E aí, a primeira empresa onde eu fui trabalhar, resolveu interferir nisso e entender melhor se o que estava acontecendo com os seus colaboradores estava relacionado aos processos desenvolvidos na empresa ou se isso era um fator externo. A partir disso, nós começamos a desenvolver um trabalho de desenvolvimento de condutas em prol de autoconhecimento, em grupos de trabalho, tá? Para a gente identificar o que tinha a ver com a pessoa e o que tinha a ver com a empresa. Os resultados foram muito significativos, né? Algumas questões estavam relacionadas aos desenvolvimentos de processo da própria empresa, por conta das pessoas que desempenhavam determinadas funções não terem perfil para aquelas funções.
Então, o desgaste emocional, o desgaste motivacional era imenso e isso acarretava muitos afastamentos por esses motivos. A partir do momento que a gente identificou perfis inadequados para desempenho de funções, a gente começou a olhar como que esses colaboradores eram selecionados para as vagas. Então a gente começou a interferir nos processos de seleção, para tentar conhecer melhor as pessoas que iriam ocupar determinadas vagas no processo. Feito isso, a gente começou a acompanhar essas pessoas no decorrer de um determinado tempo, já trabalhando com esses colaboradores novos, posturas diferenciadas. Paralelo a isso também, trabalhando com os líderes, para acolher esses novos perfis, tá? E aí a gente fez uma ligação disso tudo e isso foi sendo desenvolvido em várias etapas, né? Com uma visão diferenciada dos colaboradores em relação às rotinas, fizemos algumas mudanças nas rotinas de desempenho dos colaboradores e isso foi se estruturando para um trabalho que foi ficando cada vez maior, foi atingindo outras unidades, foi atingindo outras empresas, né? E aí, ao final de um ano desse processo, a gente refez a pesquisa em relação ao número de funcionários afastados pelas mesmas causas. Sim. E houve uma diminuição significativa disso, em torno de 40%. Nossa. Isso para uma empresa é muito. Sim. Isso para o colaborador é excelente. Sim. Então, ele estava ali naquele ambiente melhor assistido nas suas demandas, melhor integrado no seu trabalho, e isso é uma coisa simples, quer dizer, o perfil adequado na função adequada, ótimo, um suporte do seu líder para o desenvolvimento das suas funções e junto com esse suporte um apoio psicológico em alguns momentos no ambiente da empresa para ir ajustando as condutas e desenvolvendo outro tipo de atitude no convívio entre os pares. Então, o que a gente fez ali? Momentos de trabalho grupal, momentos de trabalho individual, para fazer feedbacks de como está sendo esse desenvolvimento. E aí, ao final como eu disse, de um período de um ano, a gente fez uma nova pesquisa e a gente descobriu que uma coisa tão simples teve um efeito tão bom. Sim, né? É verdade. Salete, tudo isso é muito interessante, eu acho que agrega muito valor, principalmente aos empresários que estão assistindo a gente. Se eu fosse empresário nessa hora, eu gostaria de falar com a Salete imediatamente para contratar um programa de sustentabilidade emocional para a minha empresa. Você tem algo a acrescentar, que a gente já está caminhando para o final da nossa entrevista. Queria que você fizesse as suas considerações finais para a gente conseguir encerrar e depois você aí não sai daí porque você vai ter todos os dados da Salete ao final. Vamos lá. O que eu tenho para dizer para finalizar, Marcos, é o seguinte: é muito fácil reciclar seu lixo emocional. Não é difícil. Reciclar o seu lixo emocional significa que você vai estar livre de problemas físicos, você vai estar livre de problemas emocionais, você vai ser mais feliz, você vai viver a sua vida plenamente, com tudo que você pode curtir dela, em termos de trabalho, lazer, vida afetiva, com melhor qualidade. Então, reciclar o seu lixo emocional é ter uma vida de melhor qualidade. Isso é ótimo. Muito bom. Agradeço imensamente. Eu que te agradeço. Mais uma vez. E quer começar a reciclar o seu lixo emocional? Começa hoje, tá? Você vai visitar o www.aeonintegralidade.com.br, esse endereço aqui embaixo, para que você possa ter todos os dados, todos os contatos da Salete, e esse material vai estar lá disponível para você, tá? No nosso canal do YouTube também. Mas visite www.aeonintegralidade.com.br, que nós teremos todas as informações lá. Salete, muito grato
e espero poder contar contigo numa próxima oportunidade, num outro assunto tão interessante quanto esse. Obrigada, Marcos. Ok. Muito obrigado, meus amigos, e até a próxima.